falou uma coisa muito interessante, aliás, várias. Uma delas é que eu vou me ater para a gente seguir para uma outra discussão aqui. Você vê que cada concessionária, ela é, assim como cada empresa, né? Mas vamos se ater aqui ao universo de distribuição automotiva. Ela é um repositório de dados. Sim. Eu até brinco, eu faço um paralelo, talvez um pouco simplório, mas eu gosto, sintetiza, né? Nós, seres humanos, nós somos um biocomputador, né? Então a gente tem aqui alguns, os nossos sentidos, né? Eles Os são sensores. Isso, são campos de entrada de dados, né? Ali. Então a gente tem ali um CRM aqui, né? Os ouvidos aqui são CRM, a gente tem aqui uma automação de marketing que é, vamos dizer, brincando aqui como a nossa capacidade de se comunicar, né? Os olhos, enfim, todos eles são campos de entrada de dados, né? Que a gente tem ali o cérebro, que é um grande banco de dados, sobre tudo aquilo que a gente já viu, viveu, ouviu, né? Tal qual uma concessionária também, né? Elas têm grandes volumes de dados e o mais interessante é que esse conjunto de dados refletem, né, as transações que elas fizeram com diversos consumidores. Então aqui você tem uma riqueza muito grande em relação a preferências, em relação a uma pessoa, um grande conjunto de pessoas dentro de uma região, preferência de compra, de serviços de pós-venda, rentabilidade, por bandeira, por tipo de marca, giro, enfim, uma infinidade de dados, de informações que você tem, né? Como que você acha, Zé? Você já falou um pouco sobre isso, queria que você explorasse, abrisse um pouco mais essa caixinha. Hoje a gente está, então, aproveitando mal essa riqueza. Temos uma jazida de petróleo que o clichê é dados são o novo petróleo. Mas eu não vejo ninguém explorando essa jazida como poderia. O que você acha, Zé? Você acha que eu estou certo? Você acha que o pessoal poderia estar explorando melhor? Certíssimo, certíssimo. E até cabe aí uma reflexão sobre um reposicionamento dessas empresas, tá? Eu não quero fazer essa reflexão agora. Acho que sim, vou responder direto à tua pergunta. A utilização de dados de forma competente coloca essas empresas em outro patamar. A questão é que esse ainda é um mundo muito novo. E aí você passa por aquele se lançar numa zona de aprendizagem, que é o que eu chamo de incompetência consciente. Eu sei que eu não sei. E toda vez que você entra numa zona de aprendizagem, você entra numa zona de desconforto. E é necessário que seja assim para você crescer. E aí vamos lá. É impossível você ter todas essas ferramentas sem você ter pessoas para operar, você tem inteligência por trás. Então, quando você tem um Data Analytics, quando você tem lá uma inteligência artificial, um machine learning ali operando junto, dentro do teu DMS, dentro das tuas estruturas de dados, os repositórios de dados que você tenha, primeiro, você precisa ter profissionais para saber fazer a extração disso e, sobretudo, você precisa ter inteligência para isso. Inteligência é cara, mas ela muda você de patamar do jogo. E às vezes eu vejo o empresário querendo ele ser a solução para a coisa, e não é. Um dos principais problemas que a gente vê hoje nos diversos segmentos da nossa indústria é a microgestão. Cara, não faz, delega, pega um cara bom para fazer. Monta uma equipe boa de análise de dados e deixa os caras viajarem, diz o que você quer. Porque aí sim você consegue extrair, a tua cabeça tem que estar na estratégia. Tem que estar, como é que eu faço para gerar mais valor para esse sujeito que já acreditou em mim, que já consumiu de mim? Como é que eu faço para gerar cross-selling a partir das próprias experiências dele que já estão registradas dentro do meu banco de dados? Eu já tenho isso na casa. Depois é só qual é o modelo de comunicação com ele. Mas aí fica muito mais facilitado se você se reporta a uma experiência positiva que ele já tenha vivido com você. Mas, de novo, vamos pegar lá o Kaplan, né? Base da pirâmide do Balanced Scorecard, que é a estratégia em ação. Pessoas treinadas e motivadas. Eu acho que aqui é que a gente precisa estar desenvolvendo o nosso parque industrial. A gente precisa dar atenção em contratar melhor, criar mecanismos de remuneração
que façam retenção desses bons profissionais e orientar, alinhar esses caras em torno de uma visão de negócio e de um projeto bacana. Que aí a gente consegue usar esses dados. De novo, eu estou viajando, mas você pediu para abrir a caixa. Tá? Se for para abrir a caixa, eu vou mostrar as ferramentas. Por favor. Se você não tiver atenção nessas pessoas, se você não souber escolher a dedo a tua equipe, se você não souber liderar, né? Eu publiquei sobre liderança e liderar é inspirar, mas também é executar. Se você não executar junto com elas, você não for um modelo de execução e assumir a responsabilidade por aquilo que está acontecendo e elas olharem para você e verem, esse cara é confiável, esse cara realmente tem um projeto que eu quero participar, eu quero pertencer, você não consegue, não adianta, você vai ter só aquele repositório de dados que não vai servir para nada. Tem que ter gente competente, tem que ter gente mais competente que eu, tem que ter gente mais competente que você. E a gente tem que acreditar na competência dessas pessoas. Então passa por uma revisão da maneira como a gente se relaciona, inclusive. Eu vejo que aqui vocês têm uma quebra de hierarquia que é muito positiva. E ainda vejo nas indústrias uma preocupação com a hierarquização, o diretor, o presidente, o gerente. Cara, isso é importante, até como mecanismo de comunicação e de atribuição de responsabilidades. Certo. Eu tinha falado que eu liderei times e liderei onde eu não era... A competência que era necessária para determinada tarefa não era a que eu tinha. E aí a gente reposiciona. Aí eu passo a ser liderado e dou a liderança para o cara. Eu não deixei de ser o líder do grupo. Eu só simplesmente faço um movimento no sentido de fazer com que o projeto flua. Eu não sou gargalo. Theory of Constraints. Você que é do ramo sabe o que é. Teoria das restrições. Quando você vira gargalo, e o que acontece hoje? As lideranças estão virando gargalo. E aí os dados ficam adormecidos ali. Nada é feito, porque o cara não sabe fazer, ele também não deixa ninguém fazer. E qualquer valor que o cara traga para dizer, olha, a inteligência é essa, o modelo é esse, não, isso é caro, não vou fazer. Então isso fica morrendo ali. A riqueza enterrada. Entendeu? Era essa a conclusão da forma como você colocou, você vê que realmente esse exemplo faz todo sentido. Quer dizer, existem jazidas nas operações, né? Tem que minerar. Tem que minerar. E muitas vezes, pela própria teoria das restrições, como você muito bem colocou, isso não vem sendo minerado. De novo, eu invoco aquele elemento, o C de cultura aqui. Por quê? Porque me parece, assim, é óbvio que o novo assusta. Né? Eu sou do segmento de tecnologia, mas também me assusta. Acho que isso é inerente ao ser humano, independente de qual foi o segmento que você escolheu para operar. E o que eu vejo ainda me parece uma disputa do homem com a máquina. Até pela forma como a gente veio colocando, não sei se proposital, já é outra discussão, mas a inteligência artificial, como que a gente levou ela para o popular, para o mainstream? A gente levou ela, posso estar falando besteira, mas primeira grande aparição ou midiática, competindo, né, contra um ser humano. Acho que era o Kasparov contra o IBM lá, né? Tem um nome que agora... Quer dizer, isso parece que ficou enraizado na gente. E de certa forma, me parece também que esses gargalos são criados porque a gente invoca isso consciente ou inconscientemente. Pô, isso aqui está aqui para competir comigo. A minha visão, não só a minha, obviamente, a do mercado hoje é no sentido de que a tua força de trabalho, ela já tem a inteligência humana. Portanto, força de trabalho. E aí você, como um novo fator de produtividade, você ancora, você entrelaça, melhor dizendo, a inteligência artificial junto com a humana. E aí você tem dentro da tua força de trabalho uma inteligência aumentada. Né? Perfeito. O termo nem é meu. Então o que acontece? É um problema cultural que alguns gestores ainda estão colocando o chapéu de Kasparov, né? Estão lá brigando com a inteligência artificial. Ô, Cauê, me permite te cortar. É o nosso modelo educacional, meu amigo. O modelo educacional nosso é um modelo para competitividade. O exemplo que você deu é perfeito, porque o que foi vendido? O computador, ele faz frente ao homem, ele consegue ter os mesmos atributos com algumas vantagens do homem. Cara, a venda não é essa. A venda não é da competição, é da colaboração.
Acho que o ponto aqui que tem que se discutir é isso. O quanto essas ferramentas colaboram para que você consiga executar a tua missão, a tua estratégia. E isso tem que ser vendido dentro do negócio, para os teus funcionários. Porque senão, se a gente for sempre trabalhar no sentido de competição, mesmo dentro de uma equipe, dentro de um time, você bota as pessoas para competirem entre si ou para colaborarem entre si. Quando elas começam a competir entre si, o que acontece com aquele todo? Ele fica minado, porque você perde uma energia que deveria estar concentrada na missão. E a energia fica concentrada em disputas internas, que é muito isso que acontece dentro das empresas, que no final do dia, quer dizer, você gasta uma energia danada que não é aproveitada para nada. Né? Que, enfim. E o que eu vejo é exatamente isso, é o minério que está ali, né? Voltando nos dados. A gente está discutindo aqui quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, e aquilo está ali. Está morrendo ali, está passando o tempo e você não está aproveitando aquilo ali, utilizando as ferramentas de tecnologia da informação para cooperarem com você no sentido de você fazer a tua missão crescer. E, sobretudo, você não está dizendo para as pessoas que estão trabalhando, cara, isso aqui não vai tirar o teu emprego. O que você precisa fazer é se reposicionar. Precisa ter uma outra definição de como você entrega o teu trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Algumas profissões que tendem, que pelo menos dizem que tendem a acabar no futuro. O contador da tua empresa. Lógico que esse profissional contabilista ele vai morrer? Não. O que vai morrer é a função, porque a máquina vai substituir. O algoritmo vai substituir. O desenho do processo de tomada de decisão pode muito bem ser feito por um computador, mas a tomada de decisão não. A assessoria de como olhar aqueles números, não. Então você tem um reposicionamento da função e não uma substituição. Agora, morre aquele que quiser ficar agarrado com o antigo, que não quiser aprender, esse morre. Então, o que eu vejo, e aí você foi muito oportuno na tua reflexão, é que quando o cara olha para os dados, ele faz ele tem um rewind, cerebral, que vai lá no modelo educacional dele lá atrás, onde você era premiado por tirar a maior nota. Legal, isso é bacana, mas é um processo de competição. Por que não premia as equipes que entregam um trabalho melhor, ao invés de premiar um indivíduo com a melhor nota? Então é a mitificação. Nós somos fazedores de mitos, muito parecido com o modelo americano. Cara, a mitificação é muito boa e foi muito boa no tempo da Segunda Guerra. Hoje ela tem que quebrar um pouco isso, porque senão você começa a trabalhar as personalidades, as individualidades, em detrimento do esforço coletivo, onde a soma é maior do que as partes, para gerar um trabalho que, de fato, vá gerar valor para o teu cliente, gerar conveniência, quer dizer, fazer com que ele se sinta feliz em poder consumir de você, porque você atende os requisitos de consumo dele.